Olá, uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia a você que está sintonizando neste momento com o canal do GPEC, Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, neste dia especial, onde celebramos o nascimento de Jesus na Terra. Meu nome é Edivaldo César, eu trabalho no Instituto Kardecista da Bahia, instituição a qual fui conhecer a doutrina e hoje estou como um trabalhador, primeiramente do meu próprio íntimo, através do Evangelho de Jesus, e contribuindo também com o movimento espírita no estado da Bahia, no Brasil e no mundo como consequência. Então, você que está vinculado neste momento aqui pelo canal do GPEC, para participar do projeto Estudo do Evangelho. Nada melhor do que esse dia especial, 25 de dezembro, onde a data magna, em apoio, em comum acordo com a cristandade, para que juntos possamos celebrar, vibrar na mesma sintonia da chegada desse ser à Terra. Então, para isso, convido a todos que possamos, nesse instante, onde quer que estejamos, vincularmos o nosso pensamento através de uma oração. Que sabemos que através da prece nós nos vinculamos melhor com toda e qualquer proposta, principalmente as propostas de educação espiritual. Então, que nesse instante possamos nos recolher intimamente, elevar as nossas vibrações mentais e buscando assim o concurso dos espíritos benfeitores que trabalham na humanidade, em nome dele, Jesus de Nazaré, o educador por excelência, nos inspire, nos ampare e nos auxilie na compreensão deste dia tão importante para a humanidade na Terra. O presente maior que Deus nos envia, esse ser espiritual, irmão nosso, nos auxiliando em nossa educação espiritual para a perfeição. Jesus de Nazaré. Que possamos dizer a Ele da gratidão de poder estarmos a cada dia buscando compreender a essência, a verdadeira essência espiritual do significado da vida de Jesus em nossa própria vida, em nossas existências, em nossa caminhada evolutiva. Que a sua paz, Mestre amado Jesus, nos envolva. Abençoe a todos os trabalhadores que se encontram vinculados ao GPEC neste período, encarnados e desencarnados. E a todos os simpatizantes da tua doutrina e do teu evangelho, que neste momento acompanham conosco esses instantes de reflexões do evangelho. Muita paz, obrigado a todos e obrigado à equipe do GPEC pelo convite que nos faz e que nos fez e sempre fará para que nós possamos contribuir da melhor forma possível, sempre com o auxílio dos benfeitores espirituais, para esse trabalho de divulgação. Então, nesta tarde, nós temos aqui a mensagem de Lucas, do Evangelho, que fala exatamente sobre o nascimento de Jesus na Terra. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 7. E Lucas nos diz assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era ainda o governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se, a fim de se apresentar, para serem contados como nascidos exatamente naquela localidade. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Então, era uma ordem, era um recenseamento, era uma publicação de uma autoridade romana que enviava todos de volta às suas próprias cidades para que lá eles pudessem ser recenseados, ou seja, fazendo parte daquela comunidade. E José, naquele período, encontrava-se na Galileia e dirigiu-se para a Judéia, para Belém, para que lá também pudesse estar presente. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que ele estava prometida em casamento e já esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura,
porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, fato relatado pelo Evangelho nos dias atuais, a doutrina dos espíritos, através de espíritos como Joana de Ângeles, Emmanuel, Amélia Rodrigues, a grande poetisa, nos falam dos verdadeiros fatos que ocorreram com a chegada desse ser, desse avatar espiritual à Terra, como um grande missionário enviado por Deus. As hospedarias estavam todas lotadas, porque todas as pessoas que residiam fora da cidade eram obrigadas a retornar para que o censo pudesse cumprir com o seu papel. Então, por isso que o único local onde Maria se encontra é um local construído como uma manjedoura, que pudesse acolher esse espírito que já nos traz a primeira lição de humildade. Não buscou nascer nos palácios, nem nos palacetes, nem nas mansões ricas de bens materiais. Então, tendo a necessidade, quando a hora chega, é o momento do nascimento, é o momento do ser dar o seu primeiro gemido, o seu primeiro choro, anunciando a sua chegada ao mundo material. E assim ocorreu com o Mestre Jesus de Nazaré, irmão nosso, que, segundo Joana de Ângeles, é a única e primeira vez em que ele esteve aqui na Terra, porque em momento algum nas suas encarnações passadas conviveu neste planeta. Claro que foi se aperfeiçoando através das suas experiências em outros orbes, que, como consequência do progresso, já evoluíram e já se depuraram. Por isso que ele é acolhido e faz-se escolher diante do Pai para nos trazer a mensagem do Evangelho. Era a luz do mundo que chegava ao mundo, para iluminar as sombras do mundo, a ignorância em que nós, da humanidade, nos encontrávamos bem mais piores do que nos dias atuais. E as profecias se cumpriam. Chegava à Terra o ser mais evoluído que nós conhecemos. Lembramos que naquela época, os pitões e as pitonisas, que são considerados os médiuns da atualidade, estavam nas praças, nas sinagogas, nas ruas, e naturalmente eles entravam em transe, comunicando-se com o plano espiritual superior para nos lembrar a chegada daquele que seria como o salvador da humanidade. E em momento próprio, essa profecia aconteceu, porque é planejamento divino. E o planejamento divino sempre se cumpriu, se cumprirá e cumpre na vida de todos os seres espirituais que somos nós, que estamos vinculados à lei natural, que é a única lei necessária e fundamental para a nossa felicidade. À medida que nós vamos nos aperfeiçoando sob a orientação e educação desse ser, que não escreveu, não somente apenas falou, mas vivenciou todos os ensinamentos que nos trouxe, com força, com coragem, com resignação, com paciência e, acima de tudo, com amor. O enviado de Deus é considerado para nos ensinar o caminho da perfeição. Aperfeiçoamento das potencialidades espirituais já tinha sido previsto pelos profetas a chegada dele. Nos dias de hoje, através da psicografia de Divaldo Franco, a mentora Joana de Ângeles nos diz que o choro desse ser foi a entrada do ar em seus pulmões, que anunciava a sua chegada na Terra. E, ao mesmo tempo, esse choro se transformava na musicalidade sublime do convite que ele fazia à humanidade para que a missão dele pudesse ser cumprida, orientador de espíritos que o Pai lhe confiou aqui nesse orbe terrestre. Então, a promessa se cumpre, a vontade do Pai se cumpre, e o ser espiritual se faz presente entre nós, dando glória a Deus. Paz na terra aos homens de boa vontade, nasceu Jesus, o orientador. E ela continua nos dizendo que foi a noite mais sublime que o planeta Terra já viu. Uma noite de céu azul turquesa, visitada por ventos brandos e frios. Foi quando ele chegou ao solo terrestre. E o choro, como a voz do amor, convidando-nos à perfeição, à reflexão, à melhoria espiritual, para que todos nós percebêssemos que não estamos a sós no planeta e nem em lugar algum. Então, o nascer de um indivíduo,
o nascer de um ser espiritual em um orbe terrestre, sob as orientações do Pai, nas leis previstas pelo Pai, tem tarefa sublimada. E como já disse João no Evangelho, o presente na época do nascimento de Jesus, quem ganhou fomos nós. O maior dos presentes, daquele que deixa as regiões espirituais superiores, já iluminado, perfeito e justo, já desenvolvido em si, na sua consciência, o reino de Deus que ele veio pregar e ensinar para cada um de nós. E o nascimento de Jesus aqui na Terra coincide com a percepção de uma nova luz para a humanidade sofredora. Os ensinamentos devem serviram e continuarão servindo para transformar não apenas o homem, mas toda a humanidade na Terra. Porque quando cada um de nós damos um salto de qualidade no entendimento da proposta de Jesus, hoje aclarada pela equipe espiritual, a qual ele enviou na Terra como Consolador prometido, o cristianismo redivivo, nós damos um salto moral, espiritual, vibracional, e conosco a humanidade inteira. Porque a evolução acontece de forma individual e também de forma coletiva. A humanidade sofria, não se sabia quem valia mais naquela época nas feiras e nos comércios, se um animal ou se um ser humano. Um homem e uma mulher que eram escravos eram dispostos à sua vida pelos seus senhores de forma comum, natural e perfeitamente compreensível para a época dos apegos, da ignorância, do poder, que não é diferenciado dos dias atuais. Por isso, nós estamos buscando compreender qual mesmo o significado do dia 25 de dezembro para os cristãos, uma data simbólica que, em comum acordo, a cristandade achou por bem nós celebrarmos esse dia especial. Estudando a doutrina dos espíritos, nós vamos muito mais além. Quando lembramos que o plano espiritual maior, na presença de Jesus e Nazaré e sua equipe espiritual, vibram em torno do planeta Terra, nos dias que antecedem esta data, porque é a data em que nós nos permitimos mais a conexão com essa energia sublime, com esses fluidos dos amoráveis benfeitores, que estão sempre conosco em todos os momentos da nossa vida. Mas a época é tão sublime que os fluidos espirituais são distribuídos de forma naturalmente como virtudes emanadas desse ser. Lembrando que nas suas andanças na Terra, ele sempre distribuiu virtudes em favor de todos que desejavam conhecê-lo, compreender e se aproximar dele para receber essa grande dádiva de amor, de bondade e de misericórdia. É por isso que nós estamos fazendo parte desse projeto, estudando o Evangelho, criado pelo GEPEC, o Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, divulgando a mensagem de Jesus e a compreensão, para que nós possamos realmente perguntar a cada dia, a cada um de nós, qual é mesmo o significado de Jesus em minha vida, pessoal, individual, intransferível. Quando nós vamos à obra básica, que também faz parte do cristianismo, a obra básica da doutrina, o Livro dos Espíritos, na questão 625, o orientador, coordenador, codificador Allan Kardec pergunta para a equipe espiritual qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E eles respondem taxativamente: Jesus. Então, é o ser mais perfeito que já esteve na Terra, porque já desenvolveu em si as potencialidades divinas que todos nós possuímos. Essa é a nossa meta, essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa. Mas sozinhos nós demoraríamos muito mais tempo. Mas contamos com esse educador por excelência, irmão e amigo, que nasceu na Terra, não veio destruir a lei, para cumprir a sua missão junto a cada um de nós, retorna ao plano espiritual e garante: não vos deixarei órfãos, porque o Pai me enviou para que eu conduza as ovelhas do que fazem parte deste rebanho ao aprisco do Pai.
sábia, justa e amorosa. Para essa questão, Allan Kardec faz o seguinte comentário: para o homem, ou seja, para a humanidade na Terra, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a qual a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele veio nos ensinar é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Por isso que ele afirmou: eu e o Pai somos um. E aí alguns acreditaram que o Jesus é o próprio Deus, mas ele disse que estava em sintonia com o Pai, veio para fazer a vontade do Pai, porque já desenvolvia em si naquela época e continua desenvolvendo, continua ampliando, continua integrado com a lei natural, que é a lei divina, a lei de amor, justiça e caridade. E veio cumprir exatamente a missão que o Pai lhe confiou aqui na Terra. Então, ele é o nosso modelo de perfeição. Allan Kardec toma justamente com a equipe espiritual as leis morais, a parte moral da vivência de Jesus, porque todas as religiões se baseiam nesse trabalho desse mestre. Portanto, amigos e amigas que estão nos ouvindo nesse instante, esse dia 25 de dezembro, até que nós consigamos fazer todos os dias do ano, como se celebrássemos o nascimento de Jesus na Terra, é importantíssimo para cada um de nós. Para que possamos reunirmos como espíritos encarnados, desencarnados, trazendo o grande exemplo que é o Evangelho em nosso lar. O Evangelho no seio da família é o melhor e o maior presente que nós podemos oferecer à humanidade, à família, que é uma mini-sociedade, e, como consequência, a todos os habitantes do planeta Terra, nos dois planos da vida. Como diz a mentora Joana de Ângeles, abre o Evangelho em teu lar, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita, porque para isso ele nasceu. Eu vim para que todos tenham vida e vida plena e abundante. Ele nos afirma nos evangelhos através dos espíritos benfeitores que com ele trabalham. Então, esse projeto, estudando o evangelho, benéfico, porque esse é o caminho, a verdade e a vida a qual todos nós estamos vinculados. E não tem outro. E agora nós preferimos estar nesse projeto através da doutrina espírita. É um projeto que nos integra com o divino na descoberta do reino de Deus no íntimo de cada um de nós. Então, tivemos a noite do dia 24, da suavidade sublime, das vibrações espirituais dos nossos amigos, irmãos, anjos guardiães, da família espiritual, que se aproximam de nós cada vez mais para fortalecer o nosso íntimo, as nossas propostas, as nossas emoções, o corpo, a mente, o estado espiritual em que cada um de nós nos encontramos. Então, estas são as reflexões do dia de hoje. No próximo momento, o Espiritismo continua trazendo sua mensagem, o GPEC baseando-se no Evangelho segundo o Espiritismo e dando continuidade ao projeto Evangelho sendo estudado no Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, aqui no Salão Virtual. Muita paz, agradeço a todos pela atenção deste momento. E como começamos com uma prece, convidamos para que encerremos também com a prece de gratidão por esse momento. Que possamos, nesse instante, relembrar da imagem de Jesus de Nazaré, no povo da Galileia, na montanha, no monte, na barca, nas estradas, no templo, falando do reino do Pai, convidando-nos a reflexões profundas para que no futuro pudéssemos receber a doutrina e conhecermos a nós próprios como espíritos imortais. Para, juntamente com essa equipe espiritual, vibrarmos pelo planeta Terra, por todos os espíritos que estão vinculados
a este planeta, encarnados e desencarnados. Por todos os lares, por todas as famílias, por aqueles que já conhecem o Evangelho e por aqueles que ainda não se aproximaram desta mensagem libertadora. Por todos os trabalhadores do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, que continuem firmes, de mãos unidas, como diz Kardec, unamos os nossos esforços para levarem adiante a proposta a qual estão sendo vinculadas em todos os momentos. Que tenhamos um feliz Natal, que construamos um feliz 2023, porque tudo depende de nós. E agradeçamos sempre a esse irmão e amigo de todas as horas, Jesus de Nazaré. Muita paz, um grande abraço a todos e até um próximo encontro.